Olá pessoal, estamos aqui, vamos gravar então a nossa aula de sistemas elétricos de potências 1. Na aula passada a gente falou sobre subestações e hoje nós vamos falar sobre elementos de subestação. Vamos utilizar aí o material que foi publicado aí pela Siemens, onde tem todos os elementos utilizados dentro de uma subestação para que a gente possa estar fazendo um projeto ou até mesmo a manutenção de uma subestação. Vamos lá então. Então vamos lá, nossa aula 4, componentes de uma subestação. Correto agora. Então vamos lá. Produtos de sistemas de média tensão, Então esses produtos são fornecidos pela Siemens, de sistemas de transmissão e distribuição de força. Então aqui a informação dos cursos que a Siemens fornece, ela vem desse curso aí. Então a gente vai estar falando sobre esse material agora. Então, o conceito de tensões de áreas de atuação. Tensão até acima de 52.000 kV e média tensão de 1 a 52 kV. Nas classes de 7,2, 12, 15, 17,5, 24 a 36. E lembrando que abaixo de 1.000 kV nós temos aí baixa tensão, Então, a transmissão e a distribuição, a transmissão e a distribuição, que são os elementos chaves numa subestação. Ela vai receber aqui a alta tensão, com tensões acima de 52.000 volts, e vai converter através da subestação nos transformadores em tensões de distribuição, que são essas daqui apontadas aqui pela Siemens. Simbologia, Então isso aqui é a simbologia utilizada na subestação, como nós falamos na aula passada, Então aqui nós temos a simbologia para a gente poder ler um circuito de uma subestação em cima da esquematização. Então o primeiro aqui é o transformador, depois nós temos aqui o disjuntor, uma chave que vai abrir e fechar, o desconectador, o contator, a chave seccionadora também aqui, aqui normalmente fechada. Nós temos aqui o seccionamento ou seccionadora de aterramento, a seccionadora também de aterramento, Temos aqui a simbologia do aterramento, a seccionadora de 3 posição, que ela pode ficar normalmente aberta, normalmente fechado aqui ou fechado aqui. Transformador de potencial, transformador de corrente, o para-raios, o spark gap, o fusível, os capacitores, para fazer a correção do fator de potência, os resistores, o reator e o reator shunt. Então vamos lá falar dos equipamentos de manobra, que são os equipamentos que vão fazer com que a subestação possa operar. Então nós temos o disjuntor. Os disjuntores, então eles podem ligar e desligar todos os valores de corrente dentro das suas capacidades nominais, desde pequenas correntes indutivas ou capacitivas, ou até correntes de curto-circuito completa. Sobre todas essas possíveis condições de falhas de aterramento na posição de fases e etc. Então aqui nós temos aqui alguns exemplos de chaves seccionadoras utilizadas, como os disjuntores utilizados em uma subestação. Chaves podem ligar e desligar correntes em operação até sua capacidade de interrupção nominal e podem ser capazes de fechar desde curto-circuito existente até uma falha de corrente nominal de fechamento. Então aqui exemplo das chaves, às vezes nós vemos essas chaves também dentro de cabines primárias,
para poder fazer a abertura das cabines primárias quando você vai fazer a manutenção. Os desconectadores ou isoladores. Bom, o propósito deles é abrir e fechar o circuito elétrico e fornecer uma distância de isolamento segura para que o equipamento ou a montante possa operar em segurança. Eles são projetados para abrir e fechar somente sob condições livres de tensão corrente. Então, os desconectadores, eles vão ser utilizados assim que as chaves estiverem desligadas, né? Por que isso? Para evitar a abertura de um arco elétrico aí na hora que for desconectar esses desconectadores ou isoladores. A chave seccionadora combina as funções das chaves desconectadoras ou, de outra forma, eles são chaveados com o espaço de segurança específico requeridos pelos desconectadores. Então aqui um exemplo do desconectador. Lembrando que isso aqui é material fornecido pela Siemens. Os contatores. Este é o dispositivo de chaveamento em carga com capacidade ilimitada de corrente, abertura em curto-circuito e corrente de fechamento em curto-circuito. São operados eletricamente e são usados para altas taxas de manobras, por exemplo, controle de motores, né? Então aqui são os contatores que vão fazer aí a operação, né, de outros elementos, como exemplo, os motores. As chaves de aterramento são usadas para aterramento de circuitos ou partes de circuitos que já foram desconectadas, né? Lembrando aí que pela NR10, sempre que se for trabalhar em um circuito de alta tensão, principalmente quando se for fazer manutenção, deve-se aterrar o circuito, né? Deve-se aterrar as 3 fases do circuito para evitar algum acidente durante aí a operação. Seccionadora de aterramento com capacidade de fechamento. Então é utilizada o aterramento seguro do circuito ou partes dos circuitos, mesmo que esses estejam energizados, ou seja, mesmo para o caso onde o curto-circuito a ser aterrado acidentalmente não tenha sido desconectado. Então é uma chave aqui que vai garantir a segurança do operador que estiver manobrando o circuito ou que estiver fazendo uma manutenção desse circuito. Os fusíveis. Considere em uma base fusível e um link de fusível para interrupção de correntes de curto-circuito. A base do fusível fornecerá um espaço seguro de desconexão quando o link do fusível for removido, sob condições de tensão como um desconectador. O link do fusível irá romper a corrente do circuito de curto-circuito somente uma vez, quando ele deverá ser substituído. Então, dentro das chaves aqui, nós temos aqui os fusíveis, né, que são o elemento de proteção. Então, no caso de curto-circuito, ele vai romper aqui o elo dele e para de conduzir. Os para-raios. Para-raio é um fator à parte, depois nós vamos estudar isso aqui a parte dos para-raios, né? Porque eles são muito importantes dentro de uma subestação para evitar que uma descarga atmosférica venha a causar danos ao circuito, né? Lembrando que para um para-raio que seja muito eficiente, ele deve ter um bom aterramento. Então ele vai conduzir as cargas elétricas excessivas causadas por um impulso atmosférico sobre tensões externas, ou operações de manobras e falha de aterramento sobre tensão internas à terra, protegendo assim o equipamento conectado contra tensões que não foram projetadas para suportar. Então, toda aquela carga que vem junto com uma descarga atmosférica, o para-raio deve absorver e jogar essa carga para a terra para evitar problemas. Produtos de sistema de média tensão. Então vamos lá, aqui já falando sobre a parte de distribuição. Os componentes de média tensão, então a gente tem aqui os fusíveis, os contatores, os isoladores, os transformadores de corrente, transformadores de potencial e assim por diante. Então vamos lá. O disjuntor a vácuo 3AH, lembrando que isso aqui é uma nomenclatura da Siemens, né? Eles são de alta confiabilidade, livre de manutenção,
qualquer constante de vácuo durante a sua vida útil, uma qualidade constante de vácuo durante a sua vida útil e adequado para todas as aplicações de chaveamento. Então aqui são as tensões em que eles são fornecidos. Então, dependendo do uso, a gente vai selecionar na tabela, né? Lembrando que é sempre bom pesquisar também em portfólios ou lista de produtos de outros fabricantes. Disjuntor a vácuo Sion permite até 20.000 manobras livre de manutenção, confiabilidade sobre as mais severas condições de chaveamento e alto nível de proteção contra reacendimento. Ok? Então aqui também uma tabela de tensões e corrente que eles suportam, né? Então aqui, por exemplo, de 7,2 a 12 kV suporta até 3.150 A. O de 17,5 aqui até 3.150 e o de 24 kV até 2.500 amperes. Contator a vácuo tipo 3TL, também livre de manutenção, alta confiabilidade e alta capacidade de manobra, adequado para manobra de motores trifásicos, transformadores e capacitores. Disjuntor a vácuo a tempo 3AFO01 e 3AG01. Também o chaveamento é feito a vácuo, né, para evitar aí, uma abertura de arco. Manutenção desprezível, ou seja, pouca manutenção, é fácil de instalar e eleva o ciclo de operação. Painéis de distribuição isolados a ar. Então aqui nós temos alguns exemplos aqui de uns painéis também fornecidos para fazer a distribuição da carga, ok? Aqui com conexão internamente. Painéis de distribuição secundária de isolamento híbrido, né? Então a gente tem um exemplo e aqui também a configuração dele. Painel de distribuição primária, né? Isolado a 8BK20, né? Todo ensaio de tipo, inclusive a arco elétrico. Metal clad PMLSC2, vácuo extraível, contator a vácuo extraível e todas as operações de manobras com porta fechada, de acordo com a norma IEC 62271-200 e a NBR 6979 e aqui as tensões de fornecimento desses painéis. O painel de distribuição primária isolado a ar, né? Todos os tipos de ensaio, inclusive de arco elétrico, metal também, a classificação do metal, disjuntor a vácuo extraível, contator a vácuo extraível, todas as operações de manobra com porta fechada, totalmente de acordo com a norma 62271-200. Aqui um outro tipo de painel, né? Ensaio de tipo metal, enclosure ou metal clad, sistema de base isolado a ar, sistemas de conexão de cabos isolados, seccionador de 3 posições com sistema de extensão de arco isolado a gás, disjuntor a vácuo, montagem fixa ou removível. Sistemas de fornecimento de energia. Sistemas de distribuição de energia. A PTD-EMS, responsável pela elaboração de ofertas comerciais e técnicas de contratos e projetos, possui como escopo combinações de produtos de distribuição envolvendo painéis de média tensão. Então isso quer dizer o seguinte, pessoal, que quando vocês tiverem que fazer um projeto, vocês podem entrar direto com o fabricante do material que vocês vão utilizar e ele vai fornecer o material mais adequado para o seu projeto, né? Porque ele já tem os cálculos, tem tudo pronto, né? Para poder fazer com que você tenha um projeto mais seguro, ok? Então é importante sempre, né, você ter o contato com os fornecedores do material que você vai estar utilizando dentro do seu projeto. A PTD-MSD, Sistema de Fornecimento de Energia, Sistema de Fornecimento de Energia Trunqui para distribuidoras de energia, link de componentes e sistemas de coordenação para todos os serviços necessários, né? Então aqui mostra aqui
um laminador utilizando esse material, ok? Bom, pessoal, então esse é o nosso vídeo aí de hoje, né? Semana que vem nós vamos estar começando a trabalhar com os cálculos, né, para os nossos projetos. Então, próxima semana aí, nós estaremos aí com o vídeo mostrando aí como que se calcula vários partes, né, de um projeto de uma subestação, e principalmente utilizando aí a fórmula de por unidade, ou seja, converter tudo em PU para ficar mais fácil os nossos cálculos. Então até lá, pessoal.